Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui no nosso projeto A Aurora. Ai, o coração tá acelerado, assim, de estar com vocês iniciando esse projeto, né? Deus e suas delicadezas, né? Que conduziu as coisas, né, para que esse projeto começasse hoje, né? Dia de Nossa Senhora do Rosário. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Não foi planejado, né? Esse projeto já era para ter iniciado e as coisas foram acontecendo, né? Porque as coisas de Deus, elas se encaminham, né, além dos nossos planos, além da nossa vontade. E Ele me deu esse presente de começar esse projeto hoje com vocês, assim, cedinho, num sábado, dia de Nossa Senhora e dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, que esse projeto, né, que esses dias que estaremos aqui falando sobre o ofício de Nossa Senhora, seja assim uma jornada, né, uma bênção para a vida de cada um de vocês e também para a minha vida. Então, estou muito feliz com a presença de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, né? Já dei as boas-vindas. Quero saber se você já pegou o seu ofício. Se você não tem o ofício, lembrando que tem disponível gratuitamente aqui no perfil, né? No perfil Carinhos da Maia do Instagram, né? Porque talvez você esteja vendo essa live em outra oportunidade. Se você ainda não tem o ofício, através do link da bio vai estar lá, Ofício da Imaculada Conceição, né? Ofício de Nossa Senhora gratuito. Basta você clicar no link, preencher os dados e você vai receber o arquivo para que você possa fazer a impressão. É importante que você tenha o ofício em mãos, principalmente nos próximos encontros, onde eu vou estar me debruçando sobre os hinos, né? Onde eu vou estar junto com vocês, compreendendo as referências que tem lá, né? Lembrando que o objetivo do projeto é esse, né? Nós lermos,
né, os louvores feitos pelo Bernardino de Bustis à Nossa Senhora e nós compreendermos com a nossa inteligência o que está sendo dito ali. Que referências são essas? Por que elas estão ligadas à Nossa Senhora? O que elas querem dizer? Então é importante que você tenha o ofício em mão para poder, né, acompanhar, fazer as suas anotações. E claro, né, pelo menos aos sábados, né, você possa tirar um tempinho aí para fazer a oração do Santo Ofício. Então, vamos lá. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje eu quero apresentar para vocês um pouco da vida daquele que escreveu, primeiramente, o ofício da Imaculada Conceição. Claro que depois o ofício ele sofreu algumas alterações, né, alguns ajustes, porém, né, aquele que escreveu, que difundiu, né, que apresentou às pessoas a oração do Santo Ofício foi o Bernardino de Bustis. Então vamos conhecer um pouquinho da vida dele, porque sempre que a gente vai ler um texto, é muito importante que a gente conheça o autor, né, para que a gente também consiga como que olhar para o texto, olhar para a mensagem, né, a partir dos olhos, né, do autor. E vamos começar, né, introduzir aí sobre quem é Maria. Quem é essa, né, que recebeu tantos louvores e do qual falaremos, né, durante todos esses encontros, né? Os nossos encontros, às vezes você pode perguntar assim, Maia, quantos encontros serão? Pelo menos 8, né? Mas eu acredito que chegue aos 9 encontros, porque cada encontro, até para não ficar longo demais, pelo horário também, né? Porque o dia está começando, todos nós temos os nossos compromissos, então para não ficar uma live grande demais, eu farei apenas 1 hora, né? Um hino por vez, certo? Então, curta essa live, encaminhe para as pessoas que você deseja que participe deste projeto, que você deseja que conheça um pouco mais sobre Nossa Senhora, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, quem é o Bernardino de Bustis? Bernardino de Bustis, ele é um frei franciscano que amava a nossa mãezinha, né? E por amar tanto, né? Quando a gente ama muito uma coisa, a gente se torna zeloso por esta coisa, né, por esta pessoa, né? Então a gente tem um zelo, um cuidado, um amor. Então ele tinha todo esse amor por Nossa Senhora e desejava fazer com que as outras pessoas conhecessem e amassem a Nossa Senhora. Então, ele nasceu por volta de 1450, não tem uma data certinha, porque antigamente, né, não tinham esses registros que nós temos hoje. Então, ele é nascido mais ou menos por volta do ano 1450, ele era filho de um jurista e de uma família nobre, né, lá da cidade de Milão, na Itália. Ele fez os estudos básicos dele, a formação básica dele em Milão. O que seria essa formação básica? Seria quase que o nosso ensino superior hoje, né? A criança ela era alfabetizada, ela era introduzida no conhecimento das letras, ele desenvolvia uma alta cultura, ele era capaz de pegar textos, né, de grande envergadura e ler e compreender e também de produzir textos, né? Quando se fala em estudos básicos ali, né, séculos atrás, é muito diferente do que nós entendemos, né, do que nós compreendemos por estudo básico atualmente, né? Então ele fez toda essa primeira introdução, né, lá na sua cidade, aos cuidados da sua família. Lembrando que por ele ser de uma família nobre, com certeza ele recebeu também uma boa formação intelectual, né, porque ele deveria ter ali a formação digna da sua posição. E a família, por ter posses, por ser de uma origem nobre, tinha a possibilidade de fornecer a ele também uma boa formação, um bom tutor, um bom instrutor. Então, por volta ali de 1475, quando ele tinha aproximadamente 25 anos, ele ingressou na vida religiosa, né? Ele se sentiu chamado, correspondeu a esse chamado e ele tomou o hábito dos franciscanos observantes, né? Eu fui pesquisar quais que são, né, esses franciscanos observantes, e são os frades menores, aqueles que usam um hábito castanho
e um capuz curto. E os franciscanos eram uma daquelas ordens religiosas que, na época, defendiam a tese da Imaculada Conceição, né? É um filme que é muito importante, né? Eu acho interessante, não digo importante, mas eu acho interessante. Se você tem curiosidade, né, ou nunca parou para pensar sobre essa questão da Imaculada Conceição, da importância da Virgem Maria na história da salvação, um filme que é muito interessante nós assistimos. Eu assisti um tempo atrás e ontem me lembrei dele e vou assistir novamente. Ele é o filme do Duns Scotus, né, A Defesa da Imaculada Conceição. Depois nos stories eu até vou colocar um link de um trechinho desse filme, onde é o momento da defesa, né? Aqui mais pra frente eu vou comentar com vocês, mas séculos atrás, por muitos séculos, né, por aproximadamente 3 séculos, muitas ordens, muitos religiosos, sacerdotes, teólogos, né, defendiam e não criam, né, uns defendiam essa tese da Imaculada Conceição e outros, né, contrapunham, né, não acreditavam e tentavam combater, né, corresponder, não, contrapor mesmo essa tese, né, recusando essa tese, que sim, Nossa Senhora tinha uma grande pureza, tinha muitas virtudes, mas não tinha sido gerada imaculada, né, como alguns defendiam. E entre esses que defendiam essa tese da Imaculada e difundiam essa tese da Imaculada Conceição, essa devoção da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, eram os franciscanos. Então esse filme, ele mostra um pouco desse contexto, né, mostra essa disputa, eu acho que pode ser dito dessa forma, porque antigamente as pessoas não ficavam nas redes sociais mitando, né? Quando eles tinham uma tese, eles se reuniam, eles debatiam, eles apresentavam os seus argumentos e os seus contra-argumentos, né? Para convencer, né? Eles tinham base, estudo, vida de oração para isso. E esse filme é muito interessante para te ajudar a compreender esse contexto histórico. É claro que você não vai assistir ao filme como um documentário, né? É uma obra, né, de ficção, mas baseada em acontecimentos reais, né, baseada num contexto histórico real, em acontecimentos reais, e que vai te ajudar a compreender como foi esse momento aí, né, de definição e indefinição da Imaculada Conceição. Então, o Bernardino de Bustis, ele se empenhava, né, na pregação do Evangelho e na difusão do culto da Imaculada Conceição. E como ele fazia isso? Através dos seus escritos, através das suas pregações, né? Ele faleceu por volta do ano 1513 e 1515. Da mesma forma de quando ele nasceu, não tem um momento exato, né? Quando ele morreu também não tem um momento exato, mas acredita-se que foi por volta do ano 1513 a 1515. Aproximadamente com 65 anos. E ele foi sepultado no convento de Santa Maria della Misericórdia de Melagnano. Então, qual que era o cenário onde o ofício da Imaculada Conceição foi escrito? Por volta ali do século XII e o século XIV, ocorreram muitos debates acerca do privilégio da Imaculada Conceição. Mas foi um período de controvérsias. O que é uma controvérsia, né? Diferentes opiniões, diferentes teorias, né? E também com uma certa polêmica. Haviam aqueles que defendiam, né, o privilégio da Imaculada Conceição, né? E haviam aqueles que contrapunham, que não acreditavam na Imaculada Conceição, que ela não tinha sido privada, né, do pecado original, como nós cremos atualmente, né? E eles, através dos estudos, através das interpretações dos santos, dos escritos, né, da Sagrada Escritura, né, através do escrito dos santos, aí tinha os agostinianos, os dominicanos, né,
aqueles que seguiam as teses, os escritos de São Tomás de Aquino. Então, eram grandes nomes, né? São Boaventura, Santo Afonso Maria de Ligório. Então, vários grandes nomes da igreja, né, entraram ali num debate. E a igreja, ela já permitia que houvesse essa devoção. Né? Em alguns lugares até era incentivado que houvesse essa devoção da Imaculada Conceição de Maria. Mas a igreja, ela nunca chega e bate o martelo sem antes se debruçar sobre o assunto, sem estudar, sem rezar, né? Então, na igreja nada acontece assim da noite para o dia, de um momento para o outro. Então, por muitos séculos, né, houveram essas discussões até que fosse proclamado o dogma da Imaculada Conceição, que hoje é o que nós temos, né? O que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé revelada, que não deve ser negada. Por exemplo, se nós negarmos, algum católico negar um dogma, né, não falar que não crê em um dogma da igreja, no caso aqui, né, um dos dogmas marianos, e mais especificamente esse da Imaculada Conceição, nós nos separamos da fé, né? Nós saímos da fé católica, né? Não é possível que um católico creia em apenas alguns dogmas, algumas verdades. Aquilo que é declarado pela igreja como um dogma de fé, não há discussão, certo? Então, lá por volta do século XII e do século XIV, haviam esses debates que lá, assistindo ao filme do Duns Scotus, você vai ter assim uma noção no seu imaginário. Como é que isso se dava? Então, no decorrer do tempo, surgiram vários teólogos de várias ordens religiosas que defendiam e contrapunham a crença de que Maria havia sido concebida sem a mancha do pecado original, ou seja, imaculada, sem nenhuma mácula. Então, durante esse tempo, houveram aqueles, né, que celebravam e difundiam essa crença, dentre eles os franciscanos, e aqueles que condenavam, né, por acreditar que tal afirmação era falsa. Então, haviam essas disputas, essas conversas, essas pregações. Então, o Bernardino de Bustis, ele era muito devoto à Santíssima Virgem. E ele defendeu apaixonadamente, né? Não apenas a Imaculada Conceição, mas a própria Nossa Senhora. Então, existem escritos deles, só que atualmente ainda em latim eu procurei um que é muito citado quando se procura sobre a vida dele, que é o Mariale, né? Só que eu encontrei ele, só que em latim ainda, né? Com manuscritos, né? Escrito à mão. Então, eu não tinha como ler nenhum trecho para vocês, né? Não conheço do latim a ponto de, né, declinar ali, traduzir para vocês, obviamente. Mas procurei se havia uma tradução, não encontrei, talvez exista, mas não encontrei. E existem também outros escritos dele, onde ele reúne, né, algumas defesas. Então, ele defendia muito e difundia o culto à Nossa Senhora, não apenas nos seus escritos, mas também no púlpito, né, nas suas pregações. Então, o Papa Sisto IV definiu o dia 8 de dezembro como festa da Imaculada. E isso já comprova o quanto tal crença, né, era forte entre o povo e dentro da igreja. Isso muitíssimo antes, né, do dogma ser proclamado. Porque isso aqui, o Papa Sisto IV, eu não lembrei de anotar a data aqui, mas foi mais ou menos ali por volta de 1600, 1648, se não me engano, né? Quando havia-se essa discussão. E como haviam muitas pessoas que tinham essa crença, né, tinham essa devoção, né, e queriam ali uma posição da igreja, como existiam essas controvérsias, a igreja ela se interpôs, ela se colocou ali diante dessa questão para dar um ordenamento na situação, né? Para que houvessem sim as discussões, né? As conversas,
né? Que as pessoas buscassem ali, que os religiosos buscassem encontrar uma resposta, né? Porém, sem causar ali nenhuma dificuldade e nenhum mau exemplo, né, à sociedade. Então foi nesse contexto histórico, né, de indefinição, né, e daquelas pessoas que queriam difundir, que queriam levar essa verdade da Imaculada Conceição, que o ofício da Imaculada Conceição foi escrito. A proclamação do dogma, ele ocorreu no dia 8 de dezembro de 1854. Veja por quanto tempo, né, houve essa devoção entre o povo, entre os religiosos, sem que a igreja tivesse batido ainda o martelo, né? Veja, o Bernardino de Bustis nasceu em 1450. Ele escreveu o ofício da Imaculada Conceição por volta de 1500, porque veja, em 1515 ele havia falecido. Ou seja, antes disso, ele escreveu o ofício. E o dogma mesmo foi proclamado em 1854, já no século XIX. E desde o século XII já haviam essas discussões. Né? Veja que por quanto tempo, né, houveram essas controvérsias, essas conversas, mas também por quanto tempo essa devoção sobreviveu, mesmo diante dessas controvérsias, até que a igreja se posicionasse e colocasse como um dogma de fé. Então eu vou ler aqui para vocês um trechinho do que foi a declaração do dogma, né? O dogma ele foi declarado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. E ele declarava, né, a dogma de fé e doutrina que ensinava ter sido a Mãe de Deus concebida sem mancha por um especial privilégio divino, na bula Ineffabilis Deus. E o Papa diz da seguinte forma: nós declaramos, decretamos, eita, quase que não sai, vou começar de novo. Nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Foi revelada por Deus e deve, por conseguinte, ser crida firmemente e constantemente por todos os fiéis. Ou seja, não há a possibilidade de falar assim, não, isso pode ser crido ou não. Como é, por exemplo, né? Vamos fazer aqui uma comparação. Como é, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. A igreja permite que haja devoção, né? Porém, ela não bateu o martelo, né? Como nossa, olha, essa é uma aparição de Nossa Senhora comprovada, reafirmada pela igreja e que deve ser crida como um dogma. Né? Não, as pessoas elas podem ou não acreditar na aparição de Fátima. No dogma da Imaculada Conceição, não. Né? Se você é católico, se você é cristão, você deve crer firmemente e constantemente, né? Que a Nossa Senhora, que a Imaculada foi gerada intacta. Né? Então, isso é um dogma de fé. Então, a santidade, né, voltando aqui para a vida do Bernardo de Bustis, a santidade e o compromisso religioso e moral da sua vida, a fama generalizada de possuir virtudes proféticas, fizeram com que, após a morte do Bernardino de Bustis, lhe fosse atribuído o título de bem-aventurado. A igreja, né, ela não assinou, não declarou oficialmente de que o Bernardino de Bustis é um beato, é um bem-aventurado. Porém, a sua vida, as suas virtudes, aquelas pessoas que conviveram com ele, né, que o conheceram, devido a essas grandes virtudes, a esse ar de santidade que ele exalava, o atribuiu o título de bem-aventurado. E a igreja não contrapunha a essa devoção.
Então, em sua obra Mariale, Bernardino realizou um compilado em latim, composto de 73 tratados, em forma de sermão, que abordam os vários aspectos da teologia mariana. Ou seja, de várias formas ele foi ali se debruçando, né, sobre essa teologia mariana e defendendo. Então, ele realizou outras obras, em sua maioria em defesa e difusão da devoção mariana. O ofício da Imaculada Conceição, ela é uma oração composta para ser cantada ou recitada, ou seja, né, ela tem ali aquele ritmo, aquela melodia própria, né, dos escritos ali poéticos. Ele pode ser recitado de uma única vez, por exemplo, agora no sábado, né? Você pode tirar um momento e recitar todos os hinos, o ofício do início ao fim, ou você pode seguir a liturgia das horas e recitar cada hino na sua hora canônica própria. Né? E ele criou esse ofício, ele compôs essa oração a fim de proteger a santidade da Imaculada Conceição. Né? O ofício ele foi aprovado pelo Papa Inocêncio XI em 1678, né? Ou seja, ele já existia, o ofício já existia muitíssimo antes da proclamação do dogma, né? Ele foi enriquecido, ou seja, foi acrescentado algumas coisas, né? Na verdade, aqui, esse enriquecimento aqui, que é do Papa Pio IX, né, foi com indulgências, é uma oração indulgenciada. Ele foi enriquecido pelo Papa Pio IX em 31 de março de 1876, com 300 dias de indulgência, cada vez que recitado. O que é isso, né? As indulgências, elas são concedidas aos católicos, né, em determinadas orações ou festas da igreja, devoções, onde você tem como que comutado, né, você tem abatido ali as penas que são devidas pelos nossos pecados. Né? Se você não é católico, para você entender aí um pouquinho do que seja isso. Você lucra indulgências e esses dias de indulgência são abatidos nos dias que você passaria ali sendo purificado no purgatório. Ou seja, quanto mais indulgências, né? Quanto mais indulgências você lucra, menos tempo você, ou para aquelas pessoas que você lucra essa indulgência, para as quais você lucra essa indulgência, passam menos tempo no purgatório. Então, cada vez que você recita, você lucra 300 dias de indulgência. Porém, não ficou só nisso, né? O Papa Paulo VI, ele modificou essa disciplina das indulgências e concedeu indulgência plenária àqueles que rezarem o ofício da Imaculada Conceição com fé, né? Então, no mínimo aí, nós lucramos 300 dias de indulgência. E se nós rezarmos com devoção, com presença, com fé, né? Podemos lucrar aí até uma indulgência plenária, que é o quê? Aí pagam todas as penas até aquele momento. Então, uma antiga tradução, né, costuma dizer, né, costuma difundir que Nossa Senhora, ela se ajoelha no céu quando alguém aqui na terra reza o ofício da Imaculada Conceição. Então, o ofício, ele nos levará a conhecer mais sobre Nossa Senhora e como ela já havia sido anunciada, né, desde o princípio, desde lá do Gênesis, né, até o Apocalipse, né, a Sagrada Escritura está sempre ali salpicada, né, sempre com a presença de Nossa Senhora através dos acontecimentos da história da salvação, e são essas referências presentes ali no ofício que nós vamos buscar, conhecer e perceber que ligação que essas referências têm, né, com a Imaculada Conceição, com Nossa Senhora. Então, a Nossa Senhora, ela é a medianeira de todas as graças, né? Ela é a tesoureira de todas as graças. E nós vamos, através desse projeto, com a graça de Deus, espero eu, né, conhecer um pouco mais sobre Nossa Senhora e sobre esses privilégios, né, que ela teve e tem
né? Para que nós possamos nos estreitar em relacionamento com Nossa Senhora. Que esse é o principal objetivo desse projeto. Levar você a conhecer o ofício, mas também levar a você um amor por Nossa Senhora. Porque quando nós conhecemos alguém, quando nós vemos a beleza daquela pessoa, as suas virtudes, as suas graças, né? A gente se apaixona. E eu quero que, através desse projeto, você possa também se apaixonar e levar outros, né, a se apaixonarem por Nossa Senhora, né? Poder levar aí os seus filhos, a sua família, né? Aquelas pessoas que lhes são caras a se apaixonarem por Nossa Senhora. E vamos à segunda parte do nosso encontro de hoje, que é quem é Maria? Né? Vamos conhecer um pouquinho da pessoa sobre quem nós estaremos falando durante todo este projeto. Quem é Maria? Né? Maria foi uma jovem criatura como nós. Porém, ela foi, sendo a maior, se fez tão pequena, tão escondida, tão simples, que é difícil para nós compreendermos Nossa Senhora, porque nós somos muito soberbos, nós somos vaidosos, nós somos desordenados. Então, o que acontece? Quando nós olhamos para Maria, ela se torna uma incógnita para nós. É muito difícil nós compreendermos a grandiosidade de Maria, porque ela se fez tão pequena, tão simples, que a nossa mente não consegue abarcar quem seja Nossa Senhora. E pelo fato dela ser uma criatura como nós, né, gera em nós esse pensamento de que ela é como nós em tudo. E não é assim, né? Nossa Senhora é aquela que foi a maior, igual a ela jamais haverá, mas isso é algo que nós vamos tratar durante todo esse projeto, né? Para realizar a reconciliação dos homens, Deus preparou uma mulher, cobrindo-a de graças especiais para que ela fosse a mãe de Deus. Jesus, ele não poderia se encarnar em qualquer uma. Maria nunca será qualquer uma. Ela foi moldada pela mão de Deus, ela foi desejada por Deus, né? E ela foi criada por Deus perfeita, para que ela pudesse ser a sua própria mãe, né? A mãe de Deus. Ele livrou Nossa Senhora do pecado original e de todo o pecado, desde o primeiro momento da sua existência, e ela permaneceu santíssima. A Virgem Maria é a mulher escolhida por Deus para tornar-se mãe do Verbo encarnado, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus Cristo. Não existia um plano B, né? Deus, ele é perfeito, né? E se Nossa Senhora tivesse dito não? Ixi, teria dado muito ruim, né? Porque não existia um plano B. Deus é perfeito e tudo que Deus faz é perfeito. Maria, ela é um mistério para nós, ela é difícil para nós compreendermos, porque ela, sendo assim tão grande, foi capaz de se fazer tão pequena, né? De não aparecer. Então, a Maria, ela recebeu, né, a santidade do Filho, ela é causa da santificação antecipada da mãe, né? Essa é uma das explicações que foram dadas para se defender a Imaculada Conceição de Maria, né? A própria santidade do Filho, que é perfeitíssimo, que é o próprio Deus, causou a santificação da mãe, ou seja, ela já foi gerada assim, né? E Maria, ela recebeu um tríplice privilégio. A Virgem Maria, por motivo de eleição singular, a Mãe de Deus, em consideração dos méritos futuros do seu Filho, ou seja, em consideração à obra da redenção, né, que Jesus executaria, ela recebeu 3 privilégios: o da Imaculada Conceição, o da Virgindade Perpétua e da Assunção ao céu em corpo e alma. E esses 3 pontos são dogmas marianos, certo? Por que dizemos que Maria é a nossa mãe?
né? Isso é algo aqui que eu gostaria de deixar claro já agora, desde o início do nosso projeto. Nós dizemos que a Virgem Maria é nossa mãe, porque por sua obediência, por sua conformidade com a vontade de Deus, né, ela converteu-se em uma nova Eva. Quem que é Eva? É aquela que dá a vida, é a mãe de todos os viventes, é a mãe dos viventes. E ela tornou-se essa nova Eva, ela é mãe de todos nós. Né? Além disso, porque Nossa Senhora, sendo a mãe de Jesus Cristo, né, pelo qual, né, com o qual nós estamos unidos pela graça, formando um corpo místico, um só corpo místico, não tem como Maria ser a mãe da cabeça da igreja e não ser mãe do resto do corpo da igreja. Então, ela sendo mãe de Cristo, ela se torna também nossa mãe, porque ela é mãe do próprio Cristo. E uma vez que nós nos unimos a Cristo, através do corpo místico, através da Santa Igreja, através do batismo, através da obra da redenção, não tem como nós não termos Maria como a nossa mãe. Então, Nossa Senhora, ela é agradável a Deus, aos anjos e aos homens. Né? A Virgem Maria é aquela cheia, repleta do Espírito Santo, como saudou a sua prima Santa Isabel, né? Que diz: bendita és tu entre as mulheres. Né? Ela é a filha predileta de Deus. Então, é aquela que na Santa Igreja ocupa o lugar mais alto depois de Cristo e aquele que é mais perto de nós, porque é criatura como nós. Né? Aqui no livro, deixa eu ver se foi aqui que eu separei. Ah, tá. Aqui, acho que foi esse aqui mesmo. No livro As Glórias de Maria, tem uma citação que diz assim: é certo que a alma de Maria foi a alma mais bela que Deus criou, mas, excluída a encarnação do Verbo, essa foi a obra mais grandiosa, ou seja, excluída a encarnação do Verbo, fora, abaixo de Cristo, essa foi a obra mais grandiosa e digna de si que o Onipotente fez neste mundo. A criação de Maria, a geração de Maria, né, exceto abaixo da própria encarnação de Nosso Senhor, foi a obra mais grandiosa. São Vicente Ferrer diz assim: a Virgem foi já no útero santificada acima de todos os santos e anjos. A graça que teve a Santíssima Virgem superou a graça não apenas de cada um dos santos em particular, mas de todos os santos e anjos somados. O que ele quer dizer aqui? Que a santidade de Nossa Senhora, os méritos de Nossa Senhora, as graças recebidas por Nossa Senhora, ela não é só maior do que o maior de todos os santos. As graças dela, a própria Virgem Maria, os seus méritos, as suas graças, se nós somarmos a graça, os méritos de todos os anjos, de todos os santos, de toda a história, juntos, somados, não superam as graças e os méritos de Nossa Senhora, porque ela foi criada perfeitíssima. Então, Maria, ela recebeu o tríplice privilégio da Imaculada Conceição, da virgindade perpétua e da Assunção aos céus. Né? Maria, ela é cheia de graça, porque é agradável a Deus, aos anjos e aos santos. Quando fala que Maria é cheia de graça, porque ela é agradável a todos. Né? Maria é aquela que foi agradável a Deus, né? Primeiro, aos homens, por causa da sua fecundidade, porque através da sua fecundidade ela trouxe para este mundo, né? Ela gerou não, né? Ela, não sei se o termo certo é gerado, né? Mas ela deu à luz ao Filho de Deus, ela gestou o próprio Deus, né? O próprio Filho de Deus. Aos anjos pela sua virgindade, pela sua pureza, essa é a palavra, né? Pela sua pureza, ela agrada aos anjos, que também são puros. E a Deus pela sua humildade. E é isso que é difícil a nós compreendermos. Como Nossa Senhora, sendo a maior,
aquela que não há igual, não haverá igual, não haverá quem a supere dentre as criaturas, pôde se fazer tão pequena, tão escondida. Então, Maria é aquela que deve e pode ser imitada na busca pela perfeição. A que somos chamados. Nós somos chamados a ser santos, né? Porém, para imitá-la, nós devemos conhecê-la, nós devemos conviver com ela, nos afeiçoar a ela. E é isso que esse projeto quer, né? Começar aí, dar os primeiros passinhos ali com você, para que você conheça quem é esta Maria, né? Se afeiçoar a ela. Maria é um molde, é um espelho especialíssimo de Deus, diz São Tomás de Aquino, né? Os outros santos são exemplos de virtudes particulares. Tem aqueles santos que são exemplos de paciência, que são exemplos de humildade, né? Que são exemplos de fortaleza, etc. Mas Maria, ela é a bem-aventurada Virgem Maria, é exemplo de todas as virtudes. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, São Luís Maria de Grignion de Montfort fala assim, né? Prestai atenção, por favor, quando digo que os santos são moldados em Maria. Prestem muita atenção nesse trecho aqui, porque se você compreender e associar, né, isso aqui que vai ser lido, que foi dito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Eu li tantos nomes que eu tô com medo de me confundir, né? Porque são muitos os que defendem a Nossa Senhora. Mas se você compreender isso que está sendo dito aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, vai facilitar muito para que você se afeiçoe a Maria e dê passos, né, na sua busca pela santidade. E ele diz, prestai atenção, por favor, quando digo que os santos são moldados em Maria. Há uma diferença enorme entre se talhar uma estátua por pancadas de martelo e formão e se fazer uma estátua usando um molde. Escultores e fazedores de estátuas trabalham duro e gastam muito tempo para fazer estátuas pelo primeiro método, ou seja, usando ali o martelo, né, e o formão. Mas o segundo método não envolve tanto trabalho duro e, aliás, é feito em pouquíssimo tempo. Maria é o molde capaz de formar pessoas à imagem do Deus homem. Então, o que ele quer dizer com isso? Se você deseja, né, se tornar agradável aos olhos de Deus, você precisa, né, se conformar ali com Nossa Senhora, se conformar em que sentido, né? Ganhar a forma, né? Buscar se afeiçoar, se parecer com Nossa Senhora, trilhar os seus caminhos, tornar Nossa Senhora aquela forma onde nós derramamos o gesso, né? E ele toma a forma, né? De forma rápida, né? Sem tanto sofrimento como é moldando ali as nossas próprias forças, as marteladas, né? A busca pelos nossos próprios meios, né? Não, eu me basto, eu vou fazer do meu jeito. Não, Nossa Senhora, ela já é o modelo pelo qual nós devemos buscar aí nos afeiçoar, né? Que nós devemos buscar ganhar essa forma que é tão agradável a Deus, aos homens e aos anjos. Ou seja, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Nossa Senhora é nossa mãe. E como toda mãe, ela quer a gente ali, ó, debaixo das suas asas, sob os seus cuidados. Ela quer cuidar de nós. Ela quer nos levar para perto de seu filho. Então, por isso que é importante nós desenvolvermos esse amor, essa devoção à Nossa Senhora. Porque se a sua vida está difícil, se você está batendo cabeça aí, é porque você está tentando formar, né, a sua santidade à força do martelo e do formão, do seu jeito. E Nossa Senhora, ela quer te ajudar, ela quer te conduzir, certo? Então, para encerrarmos, hoje eu vou comentar brevemente aqui sobre quais são os 4 dogmas marianos. Porque o dogma, como eu falei anteriormente, é uma verdade de fé revelada e proclamada pela Santa Igreja. Não há opção,
né? Todo cristão católico batizado deve crer nesses dogmas, certo? Então, quais são esses dogmas, né? O dogma, lembrando que o dogma ele é uma verdade de fé. E ao proclamar o dogma, o Papa ele não está afirmando uma nova realidade. Pelo contrário, ele está confirmando, né, uma realidade que sempre existiu. É preciso que nós compreendamos isso, né? Que ao... Deixa eu ver se eu acho aqui... Ah, tá aqui. Tá soprando muito esse ar-condicionado aqui. Então, o dogma, ele é aquela verdade que sempre esteve ali. Ele é uma verdade, né? Ele não se torna uma verdade, ele é uma verdade. E que o Papa, através do magistério, através da igreja, né, na pessoa do Papa, ele confirma aquela verdade que sempre existiu. Quais são esses dogmas? Primeiro, da maternidade divina. Maria é mãe de Deus, é a Theotokos, né? No ano de 431, ou seja, bem lá no início, né, da história da igreja, né, lá no século V, durante o concílio de Éfeso. Então foi declarado, né, foi confirmado como dogma de fé a maternidade. Maria é mãe de Deus. O segundo dogma, a virgindade perpétua de Maria. Maria é virgem desde antes, durante e depois do parto de Nosso Senhor. Esse dogma ele foi proclamado no Concílio de Trento, em 1555. Ou seja, né, bem aqui, né, o Brasil já existia quando esse dogma foi proclamado. Então, podemos dizer que seja recente, considerando, né, a linha do tempo aí. O terceiro dogma, o da Imaculada Conceição. Maria foi preservada da mancha do pecado original. Esse dogma foi definido pelo Papa Pio IX na Constituição Inefabilis Deus, aquele do trechinho que eu li para vocês, a 8 de dezembro de 1854. Este dogma foi confirmado pela própria Nossa Senhora, né? Quando? Quando na aparição de Lourdes, quando Bernadette Soubirous, né, perguntou a ela quem ela devia dar, que nome, né? Quando o padre pediu para que ela perguntasse quem era, né? Pedisse o nome. E Nossa Senhora disse para Bernadette Soubirous, né? Eu sou a Imaculada Conceição. Né? Bernadette não tinha a mínima ideia, né, do que era isso, Imaculada Conceição. E quando ela deu essa resposta, porque obviamente o sacerdote, né, o clero, né, os bispos sabiam exatamente quem era, o que era isso, né, da Imaculada Conceição, quem era essa. Então, a própria Nossa Senhora confirmou esse dogma quando respondeu isso, né, quando se deu esse nome. E o quarto, que é o da Assunção, que foi recente agora, né? Em 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XII, na Constituição, vamos ver se eu consigo pronunciar, né? Munificentíssimos Deus, né? Proclamou o dogma da Assunção. Então, com a encarnação do Verbo, fez ela nascer entre nós o sol da justiça. Nossa Senhora foi um canal pelo qual nasceu para nós o sol da justiça. Porém, quis o Pai que, precedendo a única e verdadeira luz, surgisse antes no mundo outro clarão, a Mãe de Deus. Então, nas nossas próximas lives, né, provavelmente nós retornaremos vários desses pontos aqui que foram citados, que foram abordados, mas eu acredito que você percebeu aí, através do pouco que foi dito aqui, o quanto que é urgente para nós, atualmente, que estamos aí completamente perdidos, né, num mundo aí totalmente desordenado, onde as pessoas não conseguem definir nem direito quem elas são, né, quanto é urgente estreitar esses laços, né, com aquela que pode e que quer ser o nosso auxílio. Maia, para lucrar a indulgência, temos que ter confessado. Qualquer indulgência tem que estar em estado de graça, tá? A indulgência plenária, com certeza. Toda indulgência, você precisa cumprir, né, aquelas exigências, né? Que no caso, o dos 300 dias, não, né? Eu acredito que não. Mas você precisa estar em estado de graça,
né? Precisa estar, ter se confessado, não estar em pecado mortal para lucrar indulgências. Agora, a indulgência plenária, com certeza você precisa, né? Ter confessado, comungar, né? Rezar pelo Santo Padre. Eu não estou lembrando aqui se tem alguma outra coisa, né? No caso, o ofício, né? Você tem que ter rezado, rezar com fé. Hoje é um dia ótimo para lucrar uma indulgência plenária aí com ofício, né, gente? Fazer dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Um sábado, reze aí com devoção, reze de joelhos, né? Numa posição aí penitencial, né? Com devoção, com piedade, se confesse, vá à missa, comungue, reze pelo Santo Padre, o Papa, né? E lucre aí uma indulgência plenária, hein? É um ótimo dia para isso. Então, hoje nós conhecemos um pouco sobre quem é Bernardino de Bustis, né? Começamos a falar aí quem é essa Maria, quem é essa criatura, né? Que nós devemos buscar conhecer, buscar estreitar os nossos laços de amizade e sobre quem o Bernardino de Bustis escreveu tão bela oração. Nos nossos próximos encontros, a partir do próximo sábado, nós já vamos nos debruçar aqui no ofício da Imaculada Conceição. De modo que é importante que você tenha o arquivo em mãos, né? Vá lá no link aqui da bio, né? Ou se você está vendo essa live em uma outra oportunidade, vá lá, pegue o ofício, né? No link do Instagram, clique lá, vai ter lá ofício da Imaculada Conceição gratuito. Você vai preencher os seus dados, vai receber no seu e-mail, para que você possa imprimir e ter em mãos, né? No nosso próximo encontro do próximo sábado, eu vou estar explicando a oração que é feita após cada hino, né? A introdução, a oração inicial e a matinas, que é o primeiro hino ali que abre o ofício de Nossa Senhora. Certo? Eu espero você, aproveite, convide, você tem toda essa semana aí para convidar aquelas pessoas que você deseja que conheçam um pouco mais do ofício de Nossa Senhora e da própria devoção mariana, porque uma coisa não tem como se separar da outra, né? Então, esse projeto Aurora, ele se realizará sempre aos sábados, às 6 horas da manhã, esse momento da aurora. Eu gostaria de ter uma estrutura aqui para fazer essa live com vocês, assim, ao ar livre, né? De fato, vendo a aurora raiar, o som dos passarinhos, esse momento em que o dia começa. É importante que nós comecemos assim, dispostos, né? Nos colocando prontos em oração, certo? Então, eu espero você. Coloque o celular aí para despertar, né? Coloque o relógio, o despertador, o lembrete, etc. E venha estar, porque no próximo encontro vai ser muito interessante, né? Porque nós vamos começar a compreender aquelas referências, de modo que quando nós começarmos a rezar, né? Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus, nós possamos compreender o que esse agora, o que esse agora significa? Esse agora fala muito, 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 muito. Mas nós vamos, né, falar sobre isso e nos debruçar sobre esses termos no nosso próximo encontro do A Aurora, no próximo sábado, às 6 horas da manhã. Lembrando que esse projeto, ele vai ficar disponível, né, apenas assim, ao vivo. Eu não vou deixar lá porque eu quero, né? Assim como eu fiz lá no Hora et Labora, eu quero obrigar vocês a acordarem, a se levantarem, a estarem aqui comigo para esse raiar de dia com Nossa Senhora, certo? Eu espero você no nosso próximo encontro. Um bom dia, um abençoado dia, que Nossa Senhora do Rosário interceda aí pelas suas necessidades, pelos seus projetos, pela sua vida e te leve aí, né, para mais perto do seu filho. Tá bom? Um bom dia, obrigada pela companhia de cada um de vocês e eu espero vocês no nosso próximo A Aurora, sábado que vem, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau!